Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui, Ricardo Bonfim com vocês. Eu quero te pedir já de início, no primeiro momento, que vocês venham curtir aí este vídeo, compartilhar com quem se interessa por esses temas, esses assuntos. Estamos aqui nessa maravilhosa tarde de hoje no estado de Santa Catarina, Itapema, cidade de Itapema, Santa Catarina, Brasil. Então hoje a nossa conversa, eu vou trazer o assunto defendido pela teoria malthusiana de Thomas Malthus. Thomas Malthus, economista britânico, escreveu que ia chegar um momento que ia faltar alimento no mundo, ia haver uma carência alimentícia, onde, segundo ele, a população, a humanidade cresce em proporções geométricas, enquanto a produção de alimentos cresce em proporções aritméticas, e que a produção de alimentos não alcançaria de forma alguma o crescimento populacional. Então ele apresentou essa teoria, as faculdades abraçaram, o povo abraçou, e eu por muito tempo acreditei nisso também. O que eu quero dizer para vocês aqui nessa tarde é que a maioria desses homens que admiramos, escritores que as faculdades abraçam, que as faculdades recomendam as leituras, na grande maioria são teorias furadas, ideias furadas. São pessoas que a gente tem eles como grande, mas tudo isso, na verdade, eles foram feitos grandes por interesse do elite globalista, uma elite mundial, que cria essas pessoas, instrui essas pessoas, dão nome a essas pessoas e fazem eles se tornar heróis, salvadores, serem chamados de grandes escritores, teóricos, filósofos e assim por diante. Mas nem tudo que essas pessoas escreveram faz sentido. Eu por muito tempo pensei nisso, até que eu li um determinado livro de um pastor. Livros de pastor eu geralmente não gosto muito, uma carga religiosa muito forte, então eu geralmente não leio livro de pastores e padres. Mas um tempo atrás eu li, onde um pastor disse que não fazia sentido dizer que o mundo estava superpovoado, superpopuloso, pois segundo ele, o planeta caberia muito mais pessoas, né? E ali ele cita a frase bíblica do ide, crescer e multiplicar e encher a terra. Então que Deus não teria como estar errado, né? A escritura sagrada dizer crescer e multiplicar, e por um outro lado. Então ali eu comecei a pensar e analisar. Nós vemos que não é verdade, esse crescimento populacional não é verdade. Não é verdade. Falta simplesmente melhor distribuição das riquezas, aplicação, parar com os desvios, com a corrupção. Esses dias mesmo eu falei em uns áudios com os amigos, onde eu falei que o Oceano Atlântico, esse oceano que vocês estão vendo aqui, o Oceano Atlântico, só esse Oceano Atlântico seria possível, seria capaz de sustentar toda a humanidade da Terra, a China, a Índia, a África. E aí eu disse nos áudios, as pessoas vão dizer, mas como que ia levantar esses recursos, encaminhar essas pessoas? Absurdo que está dizendo. Como que ia? Com os milhões e bilhões que já foram destinados, quantos bilhões de doações, de bilhões que foram desviados por políticos corruptos. Esses bilhões seriam suficientes sim para pegar, colher os alimentos, peixes, mariscos, lulas, caranguejos, frutos do mar em geral, né? Grandes peixes que o oceano tem, seria o suficiente para alimentar toda a humanidade. Vocês veem que é furada. Essas ideias que a gente aprendeu, se apegou a elas, a gente acredita nessas coisas. É furada. A mesma coisa outras teorias, né? Essa doença aí que tá aí, com restrição, o povo tudo pensa que é verdade. Não é verdade. Furada. Furada, não é verdade. Seria fácil prevenir. Pense um pouco, você sabe que seria. O organismo precisa de nutrientes, vitaminas,
essenciais que viessem fortalecer os organismos, a não ser de pessoas com HIV, pessoas com deficiência imunológica. Esse sim teria dificuldade, aí é complicado mesmo. Mas para a maioria das pessoas que não tem a síndrome de deficiência imunológica, vitaminas e alguns nutrientes preventivos seriam suficientes sim para prevenir e combater esse alarme. Esse alarme é proposto, esse alarme é planejado, é criado esse alarmismo e a falência global. Quando eu ouvi Hélio Couto falar que as crises eram criadas, eu fiquei descrente naquele momento. Eu pensei, gente, mas é difícil acreditar que alguém é capaz de fazer isso. Hoje eu tenho certeza. Hoje eu considero com toda certeza que as crises econômicas são criadas e fabricadas. Totalmente criadas e fabricadas. Porque há pessoas que têm interesse na miséria. E aí eles criam esses teóricos que vêm oferecer base. São pessoas que são estudadas já em universidade, pessoas que têm uma tendência ideológica para aquele lado. E essas pessoas são procuradas e formadas, como muito bem diz Maria Pereda. Maria Pereda, Hélio Couto e muitos outros tidos como conspiracionistas dispõem acerca desse assunto, desse tema. Então, do mesmo jeito que a população, o mundo, nosso planeta suportaria tranquilamente o dobro de população do que tem 8 bilhões, suportaria 16 ou 24 bilhões, desde que com políticas certas, tecnologia certa, técnica certa de plantio, colheita, técnica certa de plantio até mesmo em áreas desérticas, como fez Israel. Então, se todos tivessem unido no mesmo sentido de apazão, de solucionar os problemas do mundo, de resolver os problemas da fome, o problema da ignorância, da deficiência de conhecimento, da falta de conhecimento, teria como sim solucionar os problemas. O problema é que tem um outro lado de pessoas que justamente são os criadores de problemas. São aqueles que vêm para criar os problemas. Se eles estão estudando, trabalhando, debruçando em como criar crises econômicas, falência de empresa, destruição, entendeu? De sonhos, de ideologia do bem, da paz, daquilo, de tudo que é correto, aí fica difícil, porque são pessoas que debruçam, criam teorias. Quando ele cita especialista, como diz o especialista tal da universidade tal, isso aí tudo já é programado, calculado, já tem um roteiro do que é pro especialista, entre aspas, dizer. Já tem toda uma criação do que é para esse especialista dizer. E as pessoas batem palma, aplaudem e acreditam. Então eu venho aqui reprovar para vocês a teoria de Thomas Malthus. Reprovar para vocês essa ideia. E trazer para vocês que é mais vantajosa a ideia de John Nash. John Nash, teórico, filósofo americano. Onde a ideia de que todos ganham, assim também como Donald Trump, que escreveu o livro Nós Queremos Que Você Fique Rico, onde ele e Robert Kiyosaki traz muito bem a riqueza para todos, onde um fica rico e vira uma cadeia, onde em menores e maiores proporções é dividida a riqueza. Só que a tendência atual, gente, esse pessoal que está no topo, hoje a riqueza está concentrada 99% na riqueza de 1% da população mundial. E 1% da riqueza mundial, 1% apenas, dividido para 99% da população. Esse desequilíbrio criado, não é nem para capitalismo não, que o capitalismo do livre mercado, como foi defendido por David Ricardo, a mão invisível, lembra? Um teórico da economia da mão invisível, onde para ele uma espécie de mão invisível ajusta e equilibra os mercados. Da oferta, a lei da oferta e da procura é o suficiente para equilibrar, isso que ele chama de mão invisível. Então, estaria ainda mais certo David Ricardo, né? Embora, como Hélio Couto diz, Hélio Couto reprova também a teoria de David Ricardo, né? A mais correta seria John Nash, mas David Ricardo estaria melhor do que essa ideia do economista Thomas Malthus e de tantos outros.
que induzem as pessoas a ela acreditar. Elas pensam que as crises, os problemas existenciais, problema da humanidade, toda essa problemática que tem sido criada com essa doencinha aí, que não posso falar o nome, essa doencinha, essas crises, fechamento dos restaurantes, fechamento dos comércios, faz as pessoas pensar que é algo espiritual, que é algo de Deus, Jesus, Deus está por trás criando. É algo, o inimigo é o bichinho lá, o animalzinho, né? Vamos chamar assim. Não é um animal, mas vamos dizer que a gente não pode nem falar o nome. Que senão a gente pega restrição em nossos vídeos, no nosso trabalho. Então, eles pensam que o inimigo, né? Eu tenho estado aqui com muitas pessoas em Santa Catarina e é triste ver como as pessoas acham que o inimigo é esse ser pequeno, irrelevante. Não, o inimigo não é esse ser. O inimigo é a ignorância na mente das pessoas, a manipulação, e é onde é aproveitar essa ignorância para espalhar o terror e o medo. O inimigo não é esse ser, não. Esse ser é o de menos. Esse serzinho aí que as pessoas pensam que é o inimigo, isso aí não é nada. É irrelevante. Comparado com o que as pessoas más criam por trás, manipulam e fabricam. São coisas fabricadas. Até isso aí é fabricado. Você vê que eu não estou mentindo, nem enganando, nem levantando uma tese falsa. Até isso aí é fabricado, é criado. Assim como todas as crises, todos os problemas, entendeu? São criados. Muitos dos problemas são criados somente em literatura e vídeo. Aquecimento global é um deles. Criado, fabricado, entendeu? Então, quando você passa a enxergar o mundo por essa ótica, por um lado você fica triste com a maldade das pessoas, mas por outro você começa a enxergar. É isso que eu quero que você, através desse vídeo, chegue a enxergar a realidade das coisas do mundo. Você está entendendo? Então eu volto a afirmar. A pobreza é criada, a miséria é criada, a fome é criada. Doenças e pestes, na grande maioria, são criadas, fabricadas. As crises mundiais são criadas. Onde espalha o medo, que é fácil você dominar uma pessoa com medo. A pessoa com medo, ela fica confusa. A tendência dela é virar até um religioso exacerbado. Por quê? Porque o medo infantiliza as pessoas, faz elas se tornar criança. Que é o que estão querendo fazer. Transformar os homens em crianças. Transformar os homens que era uma barreira ao engano, à ignorância, que é quem poderia ter alguma força de lutar. Outrora foram os homens que fizeram as mudanças, revoluções, algumas negativas, mas muitas positivas. Hoje estão infantilizados, homens chorando, pedindo perdão por ser homem, coisas esquisitas, horríveis, que eu nunca imaginei que veria neste mundo. Então eu quero que você agora, doravante, passe a enxergar muitos teóricos, pseudos filósofos, que as faculdades indicam, que os cursos indicam, as academias indicam, e a gente, na minha época de faculdade, eu enxergava com grande admiração. Hoje eu vejo que muitos deles não eram nada, não eram ninguém, são pessoas construídas, pessoas fabricadas nos moldes dos interesses de uma pequena camada da sociedade, que acaba por ditar, com mentira e engano, ditam as normas deste mundo, nesse nosso planeta. Muito obrigado, sucesso. Comenta aí o que você acredita, o que você entende, se você concorda ou não concorda, o que você pensa sobre Tomás Malthus, sobre malthusianismo, sobre David Ricardo e a Mão Invisível, o Livre Mercado, sobre John Nash, L. Couto, Maria Pereda. Pode comentar aí, que eu estarei dando toda a atenção aos seus comentários. Dê o seu like ou o seu dislike, caso você não concorda, mas eu te peço, pelo amor de Deus, comece a buscar mais conhecimento. Leituras, vídeos relacionados com esses assuntos, com esses temas. O mundo precisa mais disso. A riqueza e os recursos desse planeta é mais ou menos aí, como essa água desse mar que você está vendo. Olha aí, ó. Os recursos dos planetas são infindáveis, são imensuráveis, assim como as águas desses oceanos e assim como a areia dessa praia. Todo o problema que você talvez tenha, que cria aí a depressão de alguém que talvez está ouvindo esse vídeo, talvez alguém que está ouvindo esse vídeo, a pessoa tem que se matar, tirar a própria vida, buscar suicídio, porque não entende nem Deus, nem Jesus, não entende as religiões, não entende mais nada. E eu quero dizer para você que todo esse problema está na ignorância e na maldade de alguns humanos.
não todos. Passe a repensar a vida, os conceitos, os valores da vida depois desse vídeo. Tá bom? Se você fizer isso, já terá valido a pena. Muito obrigado. Sucesso!